Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Continuação do apêndice 3. Não se envergonhe de retroceder. Em 1951, eu estava pregando em Oklahoma para uma reunião regional de uma denominação pentecostal. Ao fim de uma reunião em particular, o Senhor me disse para chamar certo empresário e impor as mãos sobre ele com o fim de que fosse cheio do Espírito Santo. Eu conhecia aquele homem. Ele era famoso na comunidade, mas não era pentecostal. Era membro de uma igreja conhecida como Igreja do Nazareno. Sendo bem conhecido como esse homem era, não queria chamá-lo pelo nome. Então eu disse: se alguém deseja ser cheio do Espírito Santo, venha até aqui à frente. Vou impor as mãos sobre você e você será cheio do Espírito Santo. 2 ou 3 vieram, mas aquele empresário não. Desci da plataforma e impus as mãos sobre aqueles que vieram. Era como impor as mãos sobre uma maçaneta. Nada aconteceu. Ninguém recebeu nada espiritualmente. Eu tinha perdido a direção de Deus, pois Ele não tinha me dito para chamar a todos, mas impor as mãos sobre uma pessoa específica. Então eu retrocedi. Voltei para a plataforma e disse às pessoas: companheiros, eu perdi a direção de Deus, preciso voltar. Por favor, me perdoem. Naquele momento eu chamei aquele homem à frente. E mesmo antes que conseguisse impor as minhas mãos sobre ele, o homem ergueu as mãos e começou a falar em outras línguas. Com muita frequência, nós ministros temos tanto receio de admitir que perdemos a direção de Deus, que continuamos no caminho errado, em vez de voltar, fazer as correções e continuar. Enquanto ministra, se você perceber que perdeu a unção, não se envergonhe de voltar e se corrigir. Sendo guiado pelo Espírito na operação dos dons espirituais. Frequentemente, enquanto estou orando por um culto à noite, o Senhor não me dá nenhuma direção em particular para a mensagem. De fato, Ele diz: não gaste tempo preparando um sermão, apenas espere em mim. O que quer que for preciso no culto, eu vou extrair do seu espírito. Você vê, da mesma forma que você põe coisas em um computador, eu tenho colocado a palavra no meu coração em todos esses anos de ministério. Então o Senhor tem algo que pode tirar de lá. É por isso que muitas vezes eu não sei em que direção o culto vai seguir até que os músicos estejam no louvor e na adoração. Sou tão humano quanto você e gostaria de saber de forma adiantada o que o Senhor quer realizar no culto, mas muitas vezes Ele não me deixa saber. Contudo, o Espírito Santo habita em mim e eu confio nele para me dar o que é necessário para o culto em específico. A respeito disso, vamos considerar o seguinte versículo de 1 Coríntios 3. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 16. Temos enfatizado o fato, e é bíblico, de que o Espírito de Deus habita em nós individualmente, mas precisamos entender mais plenamente que também é verdade que o Espírito de Deus habita em nós coletivamente, em uma congregação local, uma reunião e no corpo de Cristo como um todo. O Espírito de Deus habita em cada crente individualmente e em todo o corpo de crentes coletivamente. Salomão construiu um templo ou uma casa física para Deus no Antigo Testamento. Hoje somos habitação espiritual do Espírito de Deus e, como somos seres e casas espirituais, precisamos de dons espirituais. Enquanto viajava de igreja em igreja no início de meu ministério itinerante, eu percebia que era capaz de operar nos dons espirituais em algumas igrejas mais do que em outras. Em uma igreja eu profetizava ou tinha uma palavra de conhecimento. Em outras, pelo menos 7 dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12 estavam em evidência. Mas em certas igrejas eu não fazia nada além de ensinar. Finalmente eu perguntei ao Senhor por quê. Ele me levou a 1 Coríntios 14:1, quando Paulo encoraja a igreja em Coríntio a desejar os dons espirituais. Em seguida me disse que essa epístola não foi escrita para um indivíduo, ao contrário, foi escrita para um grupo inteiro de pessoas. Paulo estava dizendo ao corpo inteiro da igreja de Corinto para desejar os dons espirituais e, se eles desejassem, o Espírito Santo distribuiria os dons para indivíduos na congregação como ele quisesse. O Senhor me disse que, para que os dons espirituais se manifestassem em uma igreja, aquela igreja deveria primeiramente crer nos dons espirituais e depois desejá-los. Aqui novamente vemos a verdade de Hebreus 11:6 de que sem fé
é impossível agradar a Deus. As pessoas precisam saber mais a respeito dos dons espirituais. Quando elas perceberem o que a palavra de Deus diz sobre os dons espirituais, podem crer neles e receber os benefícios desses dons operando em sua vida. A condução do Espírito Santo. Pessoas têm me perguntado o que eu quero dizer com orientação do Espírito Santo para ministrar a um indivíduo. Bem, a melhor maneira de explicar isso é com a imagem de uma corda amarrada ao seu espírito, não no seu corpo, que está empurrando para uma direção em particular. Durante o momento da ministração, você sentirá como se essa corda estivesse empurrando você para alguém. Isso acontece comigo muitas vezes. Quando chego àquela pessoa, imponho as mãos sobre ela, embora eu não saiba nenhuma informação específica sobre a pessoa ou sua situação. Quando imponho as mãos sobre ela, sei exatamente qual é o problema. Outro método que o Espírito de Deus usa para me guiar é me dando o que eu chamo de microvisão. Algumas vezes, antes de um culto ou de um momento da ministração, em meu espírito eu me vejo fazendo algo, como impor as mãos sobre alguém em particular ou orar por alguma situação. No culto, quando esse momento chega, eu faço o que me vi fazendo naquela visão. Jesus operou de forma semelhante. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19. O papel da igreja local. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, seu corpo, quer fazer por meio do seu corpo espiritual a mesma coisa que fez por meio do seu corpo natural. É por isso que ele precisa de você. O apóstolo Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Isto se refere à igreja de forma universal. Todo crente nascido de novo é membro desse corpo. Mas quando um grupo de crentes se reúne, eles de fato tornam-se o corpo de Cristo, tornam-se o templo, o santuário de Deus. Observe este versículo de 1 Coríntios 3 na tradução amplificada. Vocês não discernem nem entendem que vocês, toda a igreja em Corinto, são templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vocês, para estar em casa tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Versículo 16. Nós como indivíduos somos templos do Espírito Santo, mas quando nos ajuntamos local e coletivamente, nos tornamos um templo para Deus naquela reunião. Com muita frequência, todos os olhos estão voltados para o pregador em um culto. Entretanto, há um grande poder em um grupo de crentes em concordância. Temos visto muitas pessoas em cadeiras de rodas serem libertas. Houve 3 em apenas uma noite. Ninguém pôs as mãos sobre elas, mas a glória de Deus estava presente. Elas saltaram e começaram a andar. Algumas pessoas dizem: oh, eu gostaria que nós tivéssemos mais disso. E nós poderíamos ter isso se as congregações se conectassem espiritualmente com o ministro. Dúvidas e incredulidade na congregação podem impedir o trabalho do Espírito Santo. Jesus encontrou isso em Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Versículo do 1 ao 6. Jesus não foi capaz de fazer grandes obras em sua terra natal, porque as pessoas não creram. Então, o que ele fez? A mesma coisa que nós, como ministros, devemos fazer: ensinar. Conforme aumenta o entendimento das pessoas sobre as operações do Espírito Santo, a capacidade delas de crer naquelas manifestações também aumenta, e igualmente a capacidade de receber.
Nenhum pastor, ministro, evangelista ou profeta pode fazer mais do que a congregação permitir que ele faça. Quando eu estava ministrando em Oklahoma, uma mulher de 72 anos que tinha estado confinada em uma cadeira de roda por 4 anos veio durante um momento de cura do culto. 3 dos melhores médicos do estado tinham examinado aquela senhora e dito que ela jamais andaria novamente. Antes que eu pudesse impor-lhe as mãos, ela começou a chorar copiosamente. Espere um minuto, irmã, eu disse. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito de Deus me inspirou a dizer aquilo, mas ela continuou gemendo a plenos pulmões. Cada vez que eu tentava acalmá-la, ela chorava ainda mais, gritando com toda a sua voz. Ela soava como um trem cargueiro dentro de um túnel. Finalmente eu fiquei de frente para ela e bradei: eu ordeno em nome de Jesus, cale-se. Ela finalmente se acalmou. Por que eu fiz isso com uma senhora de 72 anos de idade? Eu tive de falar mais alto do que ela para ganhar sua atenção. Com toda aquela gritaria, ela não conseguia ouvir que Deus tinha algo para ela. Porém, a congregação não entendeu o que eu estava fazendo. Eles pensaram que eu estava sendo rude com ela. Então as pessoas se desconectaram espiritualmente. Não pude ministrar aquela mulher, pois a congregação tinha pisado no freio. Então parei e passei alguns minutos ministrando, explicando para a congregação o que tinha acabado de fazer. Muitos deles entenderam e tiraram os pés espirituais do freio. De fato, eu pude perceber isso em meu espírito. O culto foi adiante. Em menos de 10 minutos, aquela querida senhora, a quem os médicos disseram que jamais andaria novamente, começou a pular e saltar na frente da igreja, totalmente curada. Mas e se eu não tivesse sido capaz de trazer pessoas suficientes na congregação para estar em acordo comigo? Nunca poderia ter ministrado a ela. Nos eventos do meu ministério itinerante, eu estava acostumado a ver 60% ou mais das pessoas curadas. Algumas vezes 9 pessoas em cada 10, mas durante uma reunião em particular, eu sabia que nem 10% das pessoas estavam sendo curadas. Busquei a Deus a respeito disso, jejuei e orei por alguns dias. Perguntei ao Senhor onde eu estava falhando. O Senhor disse: não é você. Há incredulidade demais na multidão. Você não verá ninguém ser curado ali. Então ele me lembrou de várias ocasiões nas quais teve de mudar o ambiente antes de poder ministrar cura a alguém. Uma dessas ocasiões foi em Marcos 7. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Versículo 32 a 35. O Senhor me perguntou: por que você acha que eu o coloquei à parte da multidão? Eu não sei, eu disse. Eu sempre quis saber. E o Senhor disse: eu não pude curá-lo naquela multidão. Havia muita incredulidade ali. Agora, é diferente quando você está em um lugar no campo missionário, por exemplo, onde não há congregação puxando o freio. Mas, em sua maior parte, as congregações nas igrejas norte-americanas sabem muito bem que a fé delas afeta o sucesso de alguém que ora pelos enfermos. Em igrejas que são ensinadas de forma consistente acerca dos dons espirituais, sempre tenho completa liberdade de ministrar conforme Deus me orienta. Uma palavra do Senhor para os ministros. O tempo é agora. O dia já chegou. Você já está no limite. Agora, caminhe. Não olhe para trás. Tenha a dedicação e a consagração necessárias. Caminhe. Caminhe no poder de Deus. Ministre no poder de Deus. E tudo o que eu disse a seu respeito certamente se cumprirá. Nada falhará, pois o Senhor já decretou. O Senhor ordenou assim para estes últimos dias. E porque estamos nos tempos do fim e certas coisas já se cumpriram, outras rapidamente se cumprirão. Se cumprirão no mundo natural e se cumprirão na sua vida e no seu ministério. Acontecerá, enfim, e você se alegrará e se regozijará. Pois o Senhor falou, e nenhum demônio, ou até o próprio Satanás, nem a humanidade, certamente serão capazes de parar isso, pois o Senhor está se movendo.